Beleza? Está sincronizado? Pronto, agora tem que ficar aqui com esse negócio. Muito bom. Sigismundo. O nome original dele é Sigismundo. Sigismund Freud. Vamos manter, evidentemente, o desenho que é Sigismund Freud, que depois ele mesmo mudou para Zygmunt. Então, o que o Freud era? Austríaco, judeu, na verdade, da Silésia, Schlesien, que é uma parte que está praticamente na Polônia hoje. Judeu do tipo liberal. Há um movimento entre os judeus no começo do século XVIII, né? Que é resultado do iluminismo, quer dizer, nós precisamos sair do gueto e integrar-nos na sociedade, por mais que a sociedade seja de goim, de pagãos, né? Então a família do Freud já está integrada de judeus liberais já faz tempo. Muitos dos judeus liberais conservaram a fé, muitos não conservaram, né? Então, digamos, se integraram nessa espécie de fé iluminista genérica, assim, né? O Deus globalizado. Muito bem. Então, mas Freud é médico, sobretudo, né? Começa estudando como médico e depois vai na França estudar com Charcot, que é um dos primeiros a ter um hospício, quer dizer, um lugar para tratamento de doentes mentais. São as primeiras tentativas de se tratar doentes mentais, concretamente na época aquilo que se chamava de histeria, né? Histeria eram doenças, o que nós chamaríamos hoje de neuroses, né? Doenças mentais reversíveis, embora que pudessem ter, digamos, consequências físicas, consequências fisiológicas extremamente fortes. Então, tipicamente um histérico podia ser paralítico, por exemplo, né? Ou ter dificuldades graves de movimentação, ou, né? O conceito de histeria abrange um monte de coisas do que hoje temos como doenças mentais, né? Então, toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo seria tratado de histeria, depressão seria considerado histeria, etc. Né? O próprio do Charcot era tratar com hipnose, uma técnica que tinha acabado de ser desenvolvida na época. E os resultados eram muito pouco previsíveis, né? Mas o fato é que isso faz com que o Freud, digamos, da medicina do corpo passe a pensar na medicina, entre aspas, da alma. Sim? Como fazer um tratamento de doentes mentais. Já se sabe nessa época que há doenças que são intratáveis, ou seja, que não podem ser, não tem retorno, não tem esperança de cura, que são fundamentalmente a atual esquizofrenia, né? Mas outras que sim, aparentemente se consegue algum resultado, embora nunca um resultado decente, assim, uma cura, né? Muito bom. Então o Freud vai começar a trabalhar como clínico privado. Ele não vai trabalhar na universidade. Depois do tempo de estudando com Charcot em Paris, ele vai abrir uma clínica em Viena. E a partir dessa clínica ele vai se tornar professor visitante na universidade, para usarmos um termo mais ou menos correspondente,
né? Sem remuneração inicialmente, e só vários anos depois é que se cria uma cátedra para ele, ou seja, um trabalho como professor habitual. E a partir daí a Universidade de Viena é a primeira a ter a cadeira de psiquiatria propriamente dita, né? O que o Freud vai fazer em termos pegando os pacientes que ele tem, que são relativamente poucos, né, com os quais ele tem um tratamento, digamos, bem sucedido, né? Ele vai estabelecer, delinear toda uma visão geral do ser humano, que é o que nós vamos começar a ver agora, né? Então, em primeiro lugar, ele é materialista, né? Ou seja, quer dizer, materialista significa que não se aceita como real nada que não seja explicável como um processo físico. Na época dele, física está lidando com o quê? Está descobrindo o quê? Está surgindo a física da eletricidade, do eletromagnetismo, né? Então ele vai conceber todos os fenômenos psíquicos como fenômenos eletromagnéticos. Magnéticos. Depois já vimos o que dá para salvar e o que não, isso, né? Mas ele vai conceber isso de maneira, digamos, praticamente em termos de acumuladores, fios, condução de eletricidade, etc. e tal, né? Segundo ponto, ele é, por formação, todo mundo na universidade alemã e na austríaca da época é kantiano, né? Então ele, mesmo que ele não seja formalmente kantiano, mas a visão de mundo dele é kantiana. Isso implica o quê? Fenômeno de número. Diferenciar fenômeno de número. Por um lado, sim, mas a partir do fenômeno, o que você tem? O trabalho dele é com o psiquismo, isto é, daqui para dentro. Então, daqui para dentro, como é que é o negócio? Por Kant, é tudo razão. Esse é o ponto de partida, né? Kant não faz a distinção entre sentido comum, imaginação, razão. Tudo, desde você organizar os fenômenos até as mais elevadas formulações conceituais, até a lógica, é tudo razão, certo? E como razão é coragem, senhores. Qual é a característica primeira da razão? Que é, só que para você poder ter até o conceito de verdade, o que se precisa ter? Experiência do sentido. Não. Reflexividade. Eu sei que eu sei, né? Toda razão é reflexiva, ou seja, ela tem o que de si própria? Não propriamente. Ela tem, como é que chama isso de saber que se sabe? Autoconsciência. Não autoconsciência ainda, só consciência. A palavra autoconsciência vai vir na segunda metade do século XX,
No momento em que o pessoal já não sabe mais, né, começam a falar na consciência dos animais, qualquer ser que de alguma forma forme imagens mentais ou tenha uma imagem do mundo, ele é consciente. Então a palavra derivou da reflexividade para o... derivou do eu sei que eu sei para os eu sei simplesmente, né? E a partir daí, como é que você designa novamente aquilo, qual é a distinção entre saber e saber que você sabe? Se só saber já é consciência, então saber que você sabe é o quê? Autoconsciência. Aí você vai ter que complicar. Daqui a 50 anos, a autoconsciência vai ser atribuída aos animais e aí nós precisamos ter uma self-autoconsciência. E assim por diante, né? É um processo que é reduplicador. Então, esse é o ponto de partida. Agora, é assim mesmo? Tudo o que há para dentro de você está claramente visível para você? Coisa que você sabe, mas você não sabe o que sabe. É tanto que ele vai falar do inconsciente. Então, uma coisa que fica clara ao tratar os doentes é que muitos deles são doentes sem saber por que estão doentes, né? E que o jeito para, pelo menos, chegar perto de qualquer solução é levá-los a tomar consciência daquilo que causou o problema, coisa que muitas vezes está enterrada lá na infância, né? Ele constata, por exemplo, a época dele é uma época extremamente puritana, então é razoável que ele encontre problemas psíquicos, doenças, né? Especialmente do tipo sexual, gente que tem complicações do tipo sexual porque foram... Mas ele está... Diga. O puritanismo faz ele está no mundo protestante. Não, o puritanismo está no mundo protestante, mas tem a sua versão católica no jansenismo, né? Nesse sentido, o movimento é paralelo em toda a Europa, vamos chamar assim. Mas ele trabalha com pacientes aí do mundo... Que são católicos, ou judeus, ou tal, protestantes, mas sobretudo católicos em Viena, né? Em Viena até os judeus eram católicos. Mas que, enfim, tinham uma espécie de hipervalorização da sexualidade, no sentido de que você não pode falar desse assunto, é feio falar disso, né? E naturalmente você tem os problemas de sempre, isto é, alguns desses pacientes tinham sido abusados na infância, etc., né? E isso, quando você tem uma situação dessas, é impossível falar desse assunto, né? E claro que isso naturalmente causa problemas. Então, ele vai dizer, não, tem que haver uma área ou um setor que seja isso, subconsciente, inicialmente é o tema que ele usa, está abaixo, ou mais tarde vai começar a usar inconsciente, mas quem usa mais não é Freud e sim outros, né? Inconsciente é um setor, né? Outro tema que é importantíssimo nessa área é qual? O que você, sobretudo, não percebe à primeira vista? O que você, sobretudo, não enxerga à primeira vista? O saber, aparentemente, é mais consciente do que outras coisas, ou não? É difícil saber o que você quer, né? O difícil é saber o que você quer, exatamente. E o que te faz querer alguma coisa? A natureza faz você querer várias coisas. A natureza.
Quero ver você descrever natureza em termos de átomos e moléculas. Você está usando natureza no sentido que Aristóteles usaria, só que nós estamos num âmbito, para Kant, natureza. A natureza já é a coisa espontânea do Rousseau, né? Aquilo que não foi trabalhado pela razão. Tudo bem, no inconsciente você tem isso, algo que não foi trabalhado pela razão, algo que não é artificial, algo que é pré-racional. Agora, isso se manifesta na forma do quê? Você não sabe o que você quer. Vamos lá. Se não identifica o que, então? Que horror! Coragem. Consciente. Para ele, tudo que... Ponto de partida. Tudo que daqui para dentro é razão. A razão se manifesta pela consciência, pelo consciente. Você tem um âmbito consciente. Você sabe tudo que tem dentro de você? Não. Tanto assim que as doenças psíquicas, o problema é que o indivíduo geralmente está se enfrentando com algo que ele não entende. Portanto, tem que ter um âmbito inconsciente. O que faz parte desse âmbito inconsciente? Qual que é o ponto importante desse âmbito inconsciente? O próprio conhecimento, nem tanto. O próprio conhecimento parece que ele é o consciente por excelência, certo? Tá. E tem isso, É imaginação? Não, você tem uma... Você sabe que você está imaginando alguma coisa. Pode demorar um pouco, mas... Se você tem São os uma... mecanismos de regulação? Que mecanismos de regulação? Nós temos uma série de processos fisiológicos. Quais? Muitas vezes... A libido. Não, os impulsos sexuais, apetitivos, todos esses Impulsos. empurram você a buscar coisas Então. que você não chega ao nível de consciência. Então, esses são impulsos. Aliás, esses impulsos realmente não são racionais. Você não controla. Passou uma mulher bonita aqui, não é racional. Vai chamar atenção. Perfeito, exatamente. Ele chama de razão isso aí também? Uma coisa... Não. Só que se você pisa nesses, se você esbarra esses impulsos, que é o contexto aí, o mecanismo, tudo isso, você cria... Bom, mas olha, vocês estão freudiano de primeira categoria. Eu estou fazendo a leitura... Mas é isso, exatamente. Então, isto é chave. E isso era totalmente novo dentro da mentalidade da época. Quer dizer, não é novo, porque tanto Aristóteles quanto São Tomás de Aquino falam disso sob a forma de passio, paixões. Né? Por que paixões? A própria palavra paixão já indica. Passividade, isso não depende de você. Isso, você recebe e reage a isso passivamente. E só a curiosidade que eu tenho, eu me lembro de ter lido isso. No grego, o Aristóteles usa essa expressão, qual é a expressão equivalente? Agora eu precisaria ver. Mas o Platão fala de impulso, fala de paixão, fala Não, de desejo. não. Desejo sim. Acho que fala de desejo, né? Só que em Platão tem uma conotação que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas Aristóteles e São Tomás falam muito de passio, isto é, da coisa que você recebe, digamos, sem poder se defender. O seu inconsciente chegou aí. Não, meu inconsciente não, meu superego. Repressor, o meu superego repressor. Muito bom. Agora, isso tinha voltado para o âmbito cultural alemão na forma da palavra Trieb, que é o que a gente traduz por impulso. Os românticos, sobretudo, o movimento romântico fala muito do querer, a energia cósmica que move o mundo,
né? E a energia interna do ser humano que o impulsiona para frente. Então, esse é o conceito da palavra triba, né? Triba, que são os impulsos, são, né? Aquilo que faz você agir sem que você saiba para onde você está indo, né? Freud vai pegar, portanto, e caracterizar esses impulsos como a fonte de toda a ação, de todo o agir humano, né? E a sua origem é o inconsciente, né? Só que ele vai descrevê-lo sob a forma do quê? Já vimos? De energias psíquicas. Literalmente sob a forma de correntes elétricas dentro do carro. Exatamente, está tomando emprestado no tempo da... Exatamente, está tomando. O pessoal está descobrindo motores elétricos, o pessoal está descobrindo acumuladores, etc. e tal. Então, né, olha aí, parece que achamos a explicação para o funcionamento do ser humano aqui. Embora analogicamente, mas, né? Depois, curioso isso. É algo recorrente. Como é que é? Depois, quando a bioquímica aí a psicologia vai se voltar para os fenômenos bioquímicos, né? As doenças psíquicas são problemas de... Bioquímica, exatamente, isso. Exatamente, né? Bom, então que imagem do ser humano está começando a agir aqui? Está começando a aparecer aqui? Como é que é? Robozinho. Mais do que um robozinho, é uma espécie de bolo em camadas, né? Então aqui você tem o setor chamado ide. Ide significa o quê? Em latim, são eu, né? Não, senhor, trouxa. Isso é a ide. Então, id é coisa, né? Ah, não, Isso é a ide. que aparece em São Paulo. Este, esta, isto. Graças a Deus, em São Paulo escrevi, usa aí, graças a Deus, eu sou o que sou, né? Ele usa essa palavra. Ego sum qui sum, bom. Isso. Bom, então ide é o isto. Para caracterizar justamente o quê? Essa força. Não. Aquilo, o âmbito, o setor do qual vêm os impulsos, que é o inconsciente. Que é o subconsciente, perdão. Ok? Agora, então, aqui estão os impulsos que vão tender a passar por quê? Por o segundo setor, que é o setor sobre o qual você tem consciência, que é o ego, ou consciente. Então, o impulso ele entra aqui, certo? A partir de certo momento se toma consciência dele. Só que no momento em que ele aparece, concretamente no caso dos neuróticos que o Freud está estudando, né, ele vai conflitar com o quê? Que a sociedade te imporia ser o super-ego. Com as regras da sociedade, exatamente. Né? Ou seja, disso não se fala, esse assunto é imoral, esse troço é feio, nem levante, não se pode mencionar isso em público, né? Então, isso aí é aquilo que ele chama superego. Por que superego?
porque é maior do que o ego, porque está acima do ego e porque ele, de certa forma, controla o ego, né? Então, aqui é a norma social. Ora bem, então, o que acontece com o impulso depois que entrou no âmbito do consciente? Ele entra em conflito com o superego. Certo? Você tem vontade de comer, mas você não vai ficar se lambuzando na frente dos outros. Você tem vontade de abordar todas as meninas, mas pode pegar mal, etc. e tal. Enfim, um monte de normas que não necessariamente são normas oficialmente escritas, as que foram impostas pela sociedade, né? Então, o que acontece com o seu impulso no momento em que ele entra em conflito? Você fala do consciente para o superior. Ele é inimigo. Então, tem duas opções. Ou ele vai ser retornado para o inconsciente. Não posso pensar isso. Não posso desejar isso, não posso querer isso, certo? Então, esse é o conceito, um conceito extremamente básico para ele, que é o conceito de repressão. Repressão significa um determinado impulso, um determinado instinto não é aceito, portanto tem que sumir do consciente. Ele não pode permanecer no consciente por conflitar com o superego. Mas essa é a única opção? Hauser. Pode se manifestar. Como? Se é de uma forma não socialmente aceitável. Aí vira neurose, vai ser. Aí vira neurose, Já falamos das neuroses. Os sonhos vão manifestar aqui essa região de conflito, né? Então o impulso vai ser manifestado ao consciente de maneira disfarçada. Então, o que acontece quando volta isso? Quando volta ao céu? Pode ser que volte ou pode ser que não. Então, mas para que ele se torne socialmente aceitável, o que você tem que fazer? Pode chutar, Tem que representar. Você pode chutar o balde, essa é uma possibilidade. Ou você pode representar. Ou você o disfarça, você dá uma pintadinha nele e tal, deixa ele mais bonitinho, né? E aí ele pode se manifestar de outra forma socialmente aceitável. Então, a esse processo se chama sublimação. Tudo bem até aqui? A repressão, né, é que é o conflito interior que dá origem às histerias, ou seja, aquilo que nós chamamos de neurose, segundo Freud sempre, né? Ou seja, quer dizer, quando você alimenta, está lá o impulso, e você não deixa que ele se manifeste de forma nenhuma, né? Você vai ter um conflito permanente interior que vai fazer com que você se retorça interiormente. Então, a repressão, segundo ele, é a fonte de todos os conflitos, certo? Portanto, de todas as histerias. A sublimação não é fonte de conflitos, pelo contrário. A sublimação é o que permitiria que o ser humano tivesse o quê? O melhor dos dois mundos. O impulso criativo. O impulso, né? Mas ele fica
satisfeito, assim, porque está um pouco refratário esse impulso inicial, né? Sim. Mas é um jeito de você, enfim, né, juntar as coisas e passar tranquilo. Pode haver insatisfações, mas são insatisfações que ficam dentro do âmbito normal da pessoa, né? Ou reclamão, ou não sei o quê, né? Muito bom. Qual é o impulso por excelência? Sexual. Agora sim ele vai chegar ao Platão. Para Platão, o que move o mundo? Eros, exatamente, né? Então, Eros é a força do amor. Eros é a força que, digamos, só que para Platão, Eros é multiforme, quer dizer, começa pelo amor aos corpos, né? Homem e mulher, depois passa para o amor à beleza, realmente, não como um disfarce ou uma sublimação, e sim como através dos corpos, enxergar a beleza geral. Depois passa ao amor ao autor da beleza, ao divino, né? Ao conhecimento, à sabedoria, e por fim ao próprio ao uno, né? Então, quer dizer, no fundo, Eros embora ele se manifeste nos primeiros estágios de maneira sexual, depois é algo muito maior e muito que engloba a sexualidade e a leva muito além de si mesmo, tá? Para Freud, ele é materialista, portanto, não faz sentido nem isto, nem isto. No máximo por aqui. Então, o primeiro estágio, esse estágio, o amor aos corpos, né, seria o impulso real do inconsciente, né? Então, o impulso por exceção é a libido, que depois ele vai chamar de instinto do prazer. E todas as formas de prazer são simplesmente libido gratificada, né? Ou seja, comer é uma espécie de forma de ato sexual sublimado. Você engloba o outro, né? Qualquer coisa, amor paterno-filial, materno-filial, são uma forma de libido. Não adianta, desde criança, o impulso que você tem, desde criancinha no ventre da mãe, o que você tem é libido. Qual a justificativa que Freud arrumou para, por exemplo, no caso de comer, ser uma extensão do desejo sexual? Ou o que ele achou em comum para poder justificar uma coisa como essa? Porque no caso do pai e filho ainda dá para você achar alguma coisa, né? Dizer que é uma relação humana, total, tem um carinho físico até ímpio. Os outros desejos todos, qual a... Pense na linguagem comum. O cara vai... Mas além das metáforas pobres em português, o que mais? As metáforas são fazer o quê? São a manifestação do impulso. No fundo, quer dizer... Poderia dizer justamente o contrário, que existe uma satisfação corporal, não? E que o sexo faz parte dela, e não o contrário, né? Quer dizer, esse é um dos principais com que eu concordo, uma das principais críticas que se vão fazer ao Freud. Quer dizer, é gratuito você dizer que este seja o impulso. Você poderia exatamente dizer o contrário, né? Comer é o único impulso
né? E o ato sexual é apenas uma manifestação disfarçada do desejo de comer, né? E o poder é o único impulso, e o ato de comer, o ato sexual, são simplesmente manifestações do instinto de domínio, né? Quer dizer, eu escolho o que eu quiser agora. Nesse ponto, né? Mas ele tem alguma justificativa para isso? Nesse ponto é preciso dizer o seguinte: bom, por um lado é compreensível, porque ele pega uma época que é especialmente melindrosa nesse assunto e que provavelmente gerou mais do que qualquer outra época recente neuroses de tipo sexual. Então, de fato, embora haja gente que diga que ele falsificou os dados, e que isso não sei, com certeza precisaria ver, mas o que sim, com certeza, ele se baseou num número de casos clínicos muito pequeno, né? Se tem, no fundo, 3 casos principais em que ele se apoia, o que é muito pouco, né? Por outro lado, um clínico particular não tem acesso a 300 casos ou 3.000 casos, portanto, não tem jeito de você fazer uma avaliação quantitativa, né? Que é uma amostra muito pequena e depois é uma amostra de pessoas que não são como a maioria das pessoas. Isso, exatamente, né? Então, claro que é enviesado isso, né? Por outro lado, quer dizer, não é desprezível no sentido de que, por um lado, tem a época e, por outro lado, tem aquilo que qualquer pessoa experimenta, que é um instinto fundamental, né? E que aí você pode pegar 50 ângulos que mostram isso. Quer dizer, qualquer adolescente, provavelmente o problema principal dele, antes de conseguir uma namorada boa, é esse. Qualquer adulto jovem, a questão central que ele enfrenta é essa. Para a sociedade, a instituição fundamental é a família. Você precisa ter isso, né? O problema é que ele exagera, né? Ele usa como único instinto, né? Nesse sentido, há um pouco da mesma atitude marxista, isto é, eu seleciono os fatos que me interessam para fazer a minha teoria. Eu queria que falasse um pouco sobre o prazer de entender uma coisa, por exemplo. Sublimação. Prazer de tirar 10 da prova. Sublimação. Você, no fundo, se você quiser, você pode de fato explicar tudo dessa forma, né? Desculpem a grosseria, mas quando você tira 10 numa prova, o que você queria? Você, no fundo, está gratificando o seu desejo sexual, porque você fode a prova, entendeu? Mas aqui é totalmente intelectual, assim. Veja, uma coisa importante, não freudiana, mas é que você não tem algo que é puramente intelectual, puramente espiritual, puramente físico no ser humano. Você tem tudo simultaneamente em todos os planos, né? Não existe uma espécie de Gasparzinho platônico lá, né? Que tem só intelectual e voluntário, né? Pura liberdade, uma ideia solta de Gasparzinho que usa você como o seu veículo externo. Mas ninguém duvidou, falou, como assim? É tudo pulso sexual. Essa duvidade que os discípulos fizeram a sua própria teoria. Daí vai nascer todas as teorias que você queira, né? Fala. Sobre isso, o Matheus ele fala exatamente, a gente pensa no nosso ser inteiro. Exatamente. Depende se você dormiu mal, se você dormiu mal, não vai influenciar. Mas enfim, então mais ou menos o Freud diria mais ou menos o seguinte, só para ser entendido. Então a gente, sei lá, tem o desejo de... Na verdade eu queria estar pegando todas as mulheres do mundo, mas quando a sociedade não permite isso, então eu preciso encontrar outras maneiras de gratificar esse desejo, então eu vou estudar, vou trabalhar, coisas do tipo. Exatamente. Todas as energias, por exemplo, são impulso sexual sublimado. Trabalho, impulso sexual sublimado.
Arte, impulso sexual sublimado. Amor ao estudo, impulso sexual sublimado. Medicina, impulso sexual sublimado. Tudo. Medicina da arte, que é impulso sexual sublimado. Então, por que o indivíduo seria o instinto criativo? O criativo para ele é totalmente secundário, quer dizer, o que você quer, desculpa, é ter prazer. Com a sua própria criação. Exatamente. A obra não interessa. Filhos em si não me interessam, né? Aqui está também digamos, o núcleo da revolução sexual que vai ser 60 anos posterior, que a questão do prazer do sexo é prazer para mim, né? Como é que é? O Marcuse junta Freud com Marx aí na... Claro, não é problemático. O que ele faz é simplesmente acrescentar ao instinto do prazer o domínio, né? E aí dizer que o macho, o que ele faz é dominar a mulher, né? Enfim, é desagradável, mas ao impor a ela o seu pênis, né? Mas a pesquisa dele, então, é motivada por instintos sexuais também? É claro, nada contra. Nada contra, claro. Nesse sentido, ele é coerente. Aliás, um amigo meu que é psiquiatra e que estava lendo quase todas as obras dele, ele diz, cara, é desagradável, o cara o tempo todo está falando de sexo. Né? Não é mas, enfim, tinha um pouco a... Né? As neuroses não, porque a sublimação é uma coisa socialmente aceita. A repressão é que gera as neuroses. A repressão é que gera as neuroses. Ele não advogava o fim do superego. Não é isso. Ele advogava isso daí que você está sofrendo, a terapia dele era essa. Isso. Você trata... Não, a terapia já vemos daqui a pouco. Sim. Né? Mas o que sim, claramente, repressão é geradora de neurose. Daí vem o clássico, né? O cara ele é sexualmente reprimido, é o problema universal, assim, né? O cara é tarado, agora ele é sexualmente reprimido. Qualquer pessoa que não existe, por exemplo, uma castidade vivida como virtude ou tal, né? Isso é sempre repressão sexual. Daí a ideia de que se tem que ter uma vida sexual sadia, tá? O que significa frequente. O que, por sua vez, vai criar exatamente o oposto na segunda metade do século XX, quer dizer, que é a neurose do desempenho sexual. Né? Todo mundo precisa ter, todo mundo precisa... Né? Precisa fazer em grandes quantidades, todo mundo precisa não sei o quê. O fato é que não dá, né, coitado, o cara... Muito bom. Se ia dizer? Não era o... Muito bom. Quando eu estava mais velho, Freud acrescenta um outro, curiosamente. Acrescenta um segundo instinto, que é Thanatos. Ele vai conceber não já como um instinto só, mas como um instinto binário, dialético, se quiserem, como diria o Marx. É o instinto do quê? Thanatos. O instinto da morte. Porque olhando para a realidade, né, você vê como o ser humano consegue se empenhar em destruir aquilo que ele mesmo construiu. Né? O grau em que ele consegue se auto-sabotar. Pega qualquer pessoa, por exemplo, que resolveu ser rica. Para que ele queria ser rico? É para isso?
para maximizar o seu prazer, não é? E o que acontece com os ricos que você conhece? Minimizam o seu prazer, estão o tempo todo. Tem por exemplo, um amigo meu dizia: eu não aguento meu tio, ele só fala em números, ele só pensa em ganhar mais dinheiro, é impossível conversar com ele de qualquer coisa que tenha o menor interesse, né? Ou o outro fica continuamente preocupado. Por quê? Porque ele, enfim, não tem ainda todas as coisas que ele gostaria de ter, etc, 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 né? Quando é que vocês já viram um poderoso se dar por satisfeito com o nível de poder que ele tem? Pensa no Cunha, por exemplo. Não é? Quando é que vocês viram escolham qualquer caso, qualquer visão padrão de felicidade? O que acontece com o cara que tem máximo digamos, de sexo à sua disposição? É um asco, exato, né? Quer dizer, a visão dos dois, do Thanatos como algo que interfere continuamente e fica destruindo a libido, é muito sensata nesse sentido. Muito sensata, embora ainda, digamos, um pouco trágica, né? É bastante na linha das tragédias gregas. O cara que autodestrói a sua própria felicidade. E, de fato, É curioso, você tem instintos concorrentes, e contrários, sim, senhor. Então a fonte de repressão não é a repressão em si, né? Não é o ego rebatendo o instinto. Também, mas ao mesmo tempo... Exatamente, dentro do id já tem uma contradição intrínseca. No fundo, ele chegou a, digamos, quase tocou a doutrina do pecado original nesse ponto. Isso me parece mais o yin e yang, né? Sim, mas quer dizer, o yin e yang reflete um aspecto da natureza humana, que é esse, o da auto, né? Do bem e do mal, e do mal interno ao bem, e do bem interno ao mal no ser humano. E, de fato, no fim da vida, Freud teve que migrar, quer dizer, isso já é mais ou menos na época em que ele tem que fugir dos navistas, né? Em 38, acho que entram em Viena, né? Ele tem que fugir para a Inglaterra, tem um câncer lá no queixo e se mata. Então, é isso. Então, esses são os pontos. Como é que é? Quantos anos ele se mantém? Eu já estava mais velhinho, 60 e bastante, 70 quase, né? Mas, enfim, esses datas em geral não fico lembrando com toda a exatidão. Basta um... Muito bem, então, as críticas, né? Primeiro, quer dizer, ele vai usar essa teoria da sublimação para explicar a religião, né? Então, consequências, né? Então, uma doença fundamental que fez um sucesso enorme é a doença do complexo de Édipo. Que é o quê? Baseado, aliás, na tragédia de Édipo Rei. O filho tem interesse sexual pela mãe e quer matar. Se o único impulso é o instinto sexual, então, naturalmente, todo macho é concorrente. Dentro de uma família, o pai é o concorrente principal que subordina, pisa no filho. Isso vai gerar sintomas de ódio reprimido ao pai, permanente, e de desejo pela mãe. Então, todo ser humano nasceria com essa e cresceria com esse digamos assim, essa torção interna, né? A fonte de toda a religião é o quê?
sublimação do ensino sexual. Isso. Geram o quê? Uma ilusão de espiritualidade. Né? Ou seja, quer dizer, na verdade, você é simplesmente um conjunto de energias eletromagnéticas que se degladiam aqui dentro. Né? Para enganar-se e fornecer uma aparência de sentido para a realidade e para a própria vida, você cria a ilusão, que é uma forma de sublimação, né, de que existe Deus, de que o mundo faz sentido, etc. e tal. Mas com Deus você vai ter sempre a relação de amor e ódio que você teria com relação ao Pai, né? Ou seja, é uma figura paterna que desperta ao mesmo tempo ódio e amor, né? Mas, ao mesmo tempo, em última análise, é inútil e, graças ao estado de profundidade científica que atingimos na nossa época, 1890, assim, tal, agora está revelada a religião e daqui a pouco ela desaparecerá naturalmente da face da Terra. Certo? Ou seja, nada de novo. Né? Desde o século III a gente está ouvindo isso e não muda muito. Tudo como é que chama isso? Símbolos fálicos. Isso já vem dele, Como é que é? Isso já vem dele, essa história desse. Os símbolos fálicos são dele, exatamente. Quer dizer, qualquer coisa que você olhe claramente, né? Pega, por exemplo, o poema Minha Terra Tem Palmeiras, do Gonçalves Dias. As palmeiras, evidentemente, são símbolos fálicos, né? Catedrais, prédios, tudo, os postes aqui da rua, as antenas, tal, né? Tudo que aponta para o céu, claramente é uma manifestação daquele órgão, tal, né? Sem dúvida, só que em estado... Em estado de baixo. Como é que é? O cigarro, sem dúvida, a caneta, tudo, qualquer coisa que vocês queiram, são os foguetes para a lua, tal. O que vocês queiram, você pode interpretar em termos de símbolos fálicos, né? É preciso reconhecer que há um aspecto de verdade nisso, né? Não tanto na sociedade atual, mas se você pega os antigos, os romanos, por exemplo, tinham estátuas do órgão em questão em plena sala de estar, com um tamanho assim, né? Ou seja, Muitos povos tinham, né? Muitos povos. Muitos povos, tal, os etíopes, por exemplo, têm. Os americanos também. Os totens já é mais difícil de interpretar, considerar. Alguns sim, outros nem tanto. Os maias tinha assim, claramente. Os maias sim, né? Mas o Sudoeste Pacífico não. Quer dizer, na verdade, você precisa tomar uma certa... né? Muitas coisas não precisam ser interpretadas assim. Embora, evidentemente, a sexualidade desempenhe um papel fundamental num monte de povos que a gente diria menos civilizados e também de muitos que a gente diria altamente civilizados, né? Muito bom. Agora, críticas propriamente à coisa interna. Como é que é? É verdade. Boa. Né? A terapia implica o quê? Se todo o... Então, Freud desenvolve um método muito menos dependente da hipnose, ele usa hipnose de vez em quando, mas quer dizer, fundamentalmente, ele desenvolve o método chamado psicoterapia. Né? Então, quando vocês ouvem falar em psicoterapia, psicoterapia não é qualquer tratamento psiquiátrico.
psicoterapia é o método freudiano, né? Em que consiste? Se toda neurose é produto de repressão, o que você precisa fazer? Transformar a célula em uma substância. Não. Antes disso, você precisa trazê-la para o ego. Depois, sim, o cara pode ter que fazer, mas é ele quem pode fazer, não o psiquiatra por ele, né? Então, só o cara é que pode fazer a sublimação. Mas para isso, primeiro, ele precisa tomar consciência de que todos os seus desejos são sexuais. Daí é Por exemplo. Daí que vem aquela coisa de você, que a hipnose também ajuda de você trazer. Isso, só que é mais um caso extremo, porque os resultados de hipnose são muito pouco consistentes, né? Tem gente que é muito suscetível, tem gente que não é, tem gente que responde, tem gente que não, então não é um método confiável de tratamento na prática, né? Você talvez vai tentar fazer isso, né? Fazer inconsciente. Ela vai, exatamente, só que não pela hipnose, e sim por livre associação, ou seja, é aquele método que vocês já viram, né? O psiquiatra fala uma palavra, você tem que falar outra, fala uma, fala outra, fala uma, fala outra, fala outra, né? Você tem que falar a primeira coisa que te passa na cabeça diante daquilo lá. E aí ele vai interpretar os resultados entendendo, digamos assim, procurando quais são as formulações inconscientes que você faz, né? Depois, o paciente tem que falar. Para isso ele tem que falar num estado de máximo relaxamento. E ele não deve não deve enxergar o psiquiatra. Por quê? Para se sentir pressionado. Algum tipo de constrangimento. Para não ver as reações do psiquiatra, né? Então aí é o famoso arranjo lá, o cara fica deitado num divã e o psiquiatra fica sentado aqui, né? Com o seu coisinha lá tomando notas. O Nathanson, que era abortista, ele disse que foi fazer psicoterapia, psicanálise logo depois que ele se mudou, porque estava com a consciência, todo o peso na consciência, né? Mas depois de algum tempo ele percebia que estava falando sozinho e que o psiquiatra estava dormindo. Então ele ficava falando, até que ele mesmo dormia. Então diz que chegou uma hora em que ele estava dormindo com o seu psiquiatra. Ou seja, quer dizer, esses métodos, enfim, podem funcionar ou podem não funcionar. Depende muito do quê? Na prática. O sujeito que está sendo submetido. Mas até do psiquiatra. Das interpretações dele. Exato, quer dizer, mas enfim, dentro disso você vai ter um monte de caras que rezam pela cartilha freudiana, e você vai ter gente que só aplica o método e tem um bom senso assim monumental. Então, quer dizer, né? Uma terceira coisa que nunca funcionou muito bem, mas Freud tem um livro sobre isso, que é a questão da interpretação dos sonhos. Os sonhos seriam precisamente versões aceitáveis para o consciente dos impulsos do inconsciente, né? E aí você teria que
né? Pela interpretação dos sonhos, você está fugindo de alguma coisa, significa que você está com medo de ser submetido a um ato sexual, etc., esse tipo de coisa. Aí você, através disso, poderia eventualmente chegar à psique. O princípio é bom, que é tornar a pessoa consciente das coisas que lhe pesam, né? No fundo, esse princípio não precisava de psicanálise para ser atingido. Esse princípio sempre foi feito por quem? Sempre foi aplicado por quem? Sócrates, a Igreja Católica, confissão é exatamente isso, exame de consciência é exatamente isso, e portanto por todas as grandes religiões, por todos os seres humanos normais, e por qualquer um que chorava as pitangas para o seu amigo, né? Quer dizer, o princípio é algo humanamente normalíssimo. O método é, como dizia, indiferente, pode funcionar ou não, depende de quem está envolvido no processo. Se usado de maneira sensata, pode funcionar. Se usado de maneira limitadora, pode piorar. Então, todas as opções são possíveis, né? E no caso específico de que a pessoa tenha, por exemplo, um medo irracional, por exemplo, o medo que se o cara sai na rua, ele vai derreter, porque o sol vai derreter, ele acha que ele é um cubo de gelo. Tem gente que tem coisas doidas assim na cabeça, né? De fato, por trás dessas coisas está algo diferente. Quer dizer, então, pode ser como chama isso? Pode ser hemofobia. Não, uma fobia, né? Que é um medo irracional, mas irremovível, vamos dizer assim. Geralmente assim não é uma fobia, né? Uma fobia é elevador, alturas, etc. e tal. O cara sabe que não tem problema, mas mesmo assim não aguenta. Aranhas, praça pública de ser esmagado e tal, né? Então são medos reais, mas simplesmente eles são ampliados, né? Mas fobias, enfim, para Freud, descrever assim como você descreve, há um outro problema, quer dizer, é um falso problema. Ele tem, no fundo, ele tem uma teoria que não é real. Então, o que quebrou nesse caso aí é o parafusinho que faz com que você distinga: isso é real, isso é só imaginação minha. Então, isso tem mais cara de ser esquizofrenia do que propriamente uma fobia, tal, né? E depois, e aí, se é esquizofrenia, esquece, não há psicanálise que resolva. Só recentissimamente algumas medicinas, alguns remédios se desenvolveram para isso, mas também eles não funcionam de maneira consistente, depende do paciente, depende do médico. Para fobias, algum remédiozinho atenua, mas não resolve a causa. São fundamentalmente insolúveis. Agora, medos que tem uma causa escondida, esse sim funciona para a psicanálise, né? Então, aí sim, os famosos traumas. O cara criou uma imagem mental que não tem nada a ver com a verdadeira fonte desse medo. Aí sim. Tá? Bom, críticas a isso aqui. Então, primeiro, isto foi um enorme avanço, pelo menos dentro da visão de mundo moderna kantiana, né?
voltar a tomar consciência de que há todo um enorme setor dentro de nós em que a gente não compreende direito ainda e que, de certa forma, está escondido no passado do indivíduo, né? Me parece que o esquema de bolo de 3 camadas, essa sim falseia um pouco o assunto. Por quê? Porque na prática, quer dizer, não são tão claramente delimitadas as camadas, né? A consciência pode tomar consciência de setores do inconsciente, mais, menos, etc. e tal. E, aliás, os clássicos exercícios espirituais, trabalho de conhecimento próprio, filosofia entendida em sentido socrático, etc. e tal, tem a finalidade justamente de ampliar o âmbito da consciência e reduzir o âmbito da inconsciência, né? Uma pessoa que nunca pratica nada em termos de autoconhecimento, o chamado grosso, é uma pessoa que não é que ela tem um setor fechado lá, né? Até o âmbito de consciência dele pode ser bastante reduzido, né? O que ele tem é nenhum esforço para entrar dentro de si. Mas seja como for, isso aqui coloca e põe de uma forma mais moderna um dos pontos centrais da filosofia do ser humano, da antropologia. Isto aqui, mesma coisa, né? Quebra o esquema kantiano de que é tudo razão e de que com o razão você resolve todos os problemas humanos, né? Isto é real e existe, só que provavelmente num grau bem menor do que aquele que o Freud dizia, e é falso dizer que todas as neuroses são causadas por repressão. Há muitas neuroses que são maus hábitos, simplesmente, maus hábitos da afetividade, né? Há um psiquiatra mais recente que define neurose como a retenção de comportamentos infantis na maturidade, né? Duas coisas. Qual é a definição de Freud para... Na verdade, o termo nem existe ainda, é histeria o termo dele, né? Um termo que foi abandonado depois e tal, né? A definição dele é muito vaga. Qualquer doença psíquica, né, que não seja fisiológica, não seja esquizofrenia, na prática, né? Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, eu perdi o comecinho, não sei, né? Mas eu sempre, toda vez que eu ouço falar de Freud, nós vemos essas coisas como sendo novidades trazidas por ele, né? O que era assim, quais antecedentes ele que tinha? Nesse sentido, quase não há nada. Eu procurei mostrar os antecedentes no sentido de que aqui há Kant como antecedente, né? Aqui no fundo a física da época dele. Há uma certa preocupação, isso tem alguns, o principal nome é Charcot, Lindenthal, tem uma meia dúzia de caras que começam a estudar isso no século XIX, mas nunca se chegou realmente a um método nunca chegou a ser uma parte da medicina, nunca chegou a ser psiquiatria, no sentido que merecesse o nome, né? E aqui os antecedentes são Aristóteles e São Tomás, sobretudo. E nesse aqui, no sentido amplo, Eros é Platão. Uma parte inferior mesmo. Do esquema, sim, né? E o esquema, embora, digamos, ele tem o problema de todos os esquemas estreitos, né? Ele explica demais e dá pouca margem para o mistério. Se você diz, olha, em vez de falar em eletromagnetismo, mas aplicando um pouco parte dos conceitos, dá para usar perfeitamente. E nesse sentido é extremamente útil, serviu para muitas coisas ótimas em termos de psiquiatria, né? Então, repressão. Sublimação existe também, de fato.
Só que, quer dizer, não faz sentido eu dizer que ela seja explicada única e exclusivamente pelo libido, né? Quase todos os sucessores de Freud, mais inovadores, criticaram esse ponto da teoria dele, né? Adler, por exemplo, já vai substituir a libido pelo desejo de poder. Ele é mais influenciado por Nietzsche. Freud não gostava de Nietzsche. E tem um mérito aí que é o fato de sistematizar categorizar essa, digamos assim, antropologia psicológica, digamos assim. Sim. O que ele faz ele pode errar, mas ele tenta Sim. sistematizar. Só que quer dizer, isso tem um perigo e uma vantagem, né? O perigo é tanto menor quanto mais você tem consciência dele. O perigo é que você entende tudo. Universaliza, exatamente, pronto, acabou. Explicou, achei a explicação do mundo, daqui para frente, senhores, adorem-me. E de fato essa atitude houve, né? Nas quartas-feiras, no consultório dele, tinha uma reunião de uns 15 psiquiatras, mais ou menos, todas as quartas, né? E sempre era o Freud que fazia a abertura da sessão, depois um deles discutia um tema, depois ele fechava e dava a solução. E um dos participantes que depois brigou com ele, que era o Jung, aliás, dizia que aquilo lá tinha um distinto sabor de fundação de seita religiosa, né? Esse é o risco. E de fato a sociedade psicoterapêutica foi num primeiro momento foi um avanço e depois no resto nos últimos 70 anos mais atrapalhou do que ajudou, porque ela discriminava claramente contra os não freudianos, né? Então ela chegou a ser um obstáculo e tanto. Agora está começando a desaparecer. Aliás, os últimos países que ainda tendem a ser mais freudianos são o Brasil e a França. Fala. Porque as pessoas atualmente têm bastante depressão e recorrem bastante à autoajuda? Por causa disso? Isso deixamos para o Franco? Beleza. Agora, no caso da terapia, os sonhos, a interpretação dos sonhos, é que o sonho ele é na porta para você descobrir o inconsciente. Segundo ele, isso não está provado e é meio duvidoso. Mas assim, é que também tem essa noção... Até certo ponto, talvez. Até que ponto sempre... Quem garante que os sonhos muitas vezes não são meramente uma história da carochinha que você está contando para si próprio? Porque é legal, ora, né? Ele parece que ele é do iluminismo, né? Acredita que a razão, você tomar consciência, se eu entrar no campo da razão, vai te libertar, vai fazer você... É a salvação, no fundo, né? Nesse sentido é muito bom. Esse esquema quebra isso, né? Esse esquema? O Freud você age por motivos que você não termina de conhecer. Não, mas o que te salva em última instância é o seu conhecimento. O que faz com que você não saia das suas neuroses é o conhecimento, né? Mas não o conhecimento do tipo iluminista. A teoria, meu filho, pode saber, mas não por isso você vai. Quer dizer, no fundo é a tomada de consciência, que é diferente do conhecimento teórico. Esse esquema da tomada de consciência como a solução dos conflitos inconscientes. Que não é também de todos, né? Em que sentido isso é compatível com digamos assim, uma teoria sobre a liberdade, né? Porque tem algum âmbito aí, está falando um pouco da liberdade, né? O momento da consciência. Não é um tema que aparece
na discussão. Liberdade para o Freud não existe. Ponto de partida não existe liberdade. Não existe como ponto de partida, tá certo? Não, desde já, você é eletromagnetismo, meu filho, quer dizer. É mais ou menos como você se perguntar, e a liberdade de um motor a diesel? Tá certo. Né? Ele realmente, de propósito, deixou o tema. Tá. Simplesmente não é um ponto que nem vale a pena discutir. Tá, entendi. O que, por sua vez, por outro lado, quer dizer, mais para frente com o Franco, você vai ver que sim, isso tem uma importância muito maior e que não é incompatível. Não há problema nenhum que num plano você seja 100% determinado, no plano bio, psico, físico, biológico, como queira chamar, e que em outro plano, né, você seja totalmente livre. Agora, quando ele fala lutar, quer dizer, está libido, reprimida causa as histerias, praticamente histerias. Agora, o Thanatos ele não desenvolveu agora. Só menciona praticamente, né? Mas é significativo e de fato é interessante. Porque no fundo é um elemento trágico que antes ele estava simplesmente ignorando, né? Que à medida que ele foi ficando velho, sentiu mais na pele. É que ele desenvolveu se suicidando, né? Não, foi alguns anos antes, mas mesmo assim, você vê que há toda uma preparação para isso, né? Daí depois vai dividir isso a toda a teoria das compulsões suicidas, compulsão de matar, né? Toda a preocupação atual com os assassinos seriais, etc. e tal. O pessoal tudo é doidinho por um tema desses. Nesse sentido, Freud foi uma influência assim monstruosa sobre o século XX. É quase, se pode falar de certa forma, entre antes de Freud e depois de Freud, em termos de escritores, literatura, interesses públicos, etc. É engraçado que esse Paul Johnson, né, ele coloca, mas ele diz que não é um exagero, mas ele coloca a causa de grandes problemas do mundo moderno como tem raiz do Freud. Porque essas coisas... O Paul Johnson é interessante, no livro dele Tempos Modernos. Eu sempre estou falando disso, mas é o que ele fala. Ele fala que Freud é agnóstico. Não, é claro que sim, porque ele monta uma espécie de religião assim dele, né? Conhecimento, não sei dizer, né? Não é bem assim. Isso, são iluminados. Nós, os freudianos, nós os que entendemos pela primeira vez o ser humano. É aquele ensaio que faz no capítulo, né? Quer dizer, até aí, se você for dizer assim, então todos os hereges de todos os tempos e todos os caras que pensaram errado em todos os tempos, tal, precisa ter, né? Senão estaríamos falando a mesma coisa praticamente há 2000 anos e pronto, né? E para o Freud, a repressão está ligada ao tabu social sobre determinados assuntos, comportamentos. Digamos assim, a solução seria que se pudesse falar desses assuntos, que eles deixassem de ser tabus. E num certo sentido, sim. Mudam os tabus, né? Quer dizer, antes você não podia ser sexualmente liberado, agora você não pode ser sexualmente reprimido, entre aspas. Antes você, né? Antes você não podia ser grosso e agora você não pode ser inautêntico, tá? Né? Mas simplesmente continuam os mesmos aí, só que com cores levemente diferentes, assim.
antes de Freud e depois de Freud. Nesse sentido, sim. Pela influência que teve, né? O que não significa que ele não enxergasse que, em última análise, também não ia fazer tanta diferença assim, considerando nos próximos 300 anos, assim, né? Sempre tem que pensar em unidades de 500 anos. Ele tem uma frase que diz: uma geração é paranoica e a outra é esquizofrênica. Ou seja, cada geração tende para cá, depois para lá, para cá, para lá, mas na prática vai girando, sempre oscilando, sempre em torno do mesmo centro, né? Beleza? Antes que a chefia me jogue alguma coisa na cabeça.